Obrigado, Rubens. Obrigado, Divina. E a todos que estão aqui conosco, muito obrigado pela paciência. Segundo dia de trabalho, né, que eu tenho aqui no céu, conversamos anteontem e conversamos agora, vamos conversar um pouco hoje também sobre essa proposta temática que nos foi trazida, que é o capítulo 14 do Evangelho de João, já no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, vamos conversar um pouco sobre essa ideia, sobre essa proposta, entendendo o contexto no qual essa frase foi proferida por Jesus. O evangelista João, todos sabemos, traz no seu evangelho um grande sentimento. É o evangelho que nós chamamos evangelho do amor. Tanto que ele não faz parte daquele grupo dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque a ocupação de João ao escrever o evangelho, já na sua idade mais avançada, uma idade madura, depois de passar por diversos acontecimentos, perseguições, já no final do século I, João vai escrever as suas memórias. E ele faz de uma maneira que não é cronológica. João não se preocupou em colocar os fatos numa historicidade cronológica. Ele vai registrar no seu evangelho os ensinos de Jesus. Ele vai se ocupar com aqueles ensinos que tocam, óbvio, a mente e tocam o coração. Ele já vai apresentar a estrutura de Jesus numa forma poética, falando do verbo, mostrando-nos que no seu evangelho estaria o verbo, a palavra, o ensino. Ele vai, então, enaltecer a figura do Cristo, a figura de Jesus, pelos seus ensinos. E assim ele faz, capítulo a capítulo, narrando fatos que tragam ou que trazem ensinamentos reflexivos. E no conjunto de capítulos, o capítulo 13, o capítulo 14, 15 e 16, nesse conjunto de capítulos, João narra o acontecimento que se deu na noite, em que eles, Jesus e seus apóstolos, estavam em num local fechado, na noite em que ele ali vai explicar para os discípulos, vai contar aos discípulos os acontecimentos daquela madrugada, daquela noite, e os acontecimentos que se sucederiam no outro dia. Por isso, o verbo turbar é muito importante nessa passagem. Porque se olharmos o capítulo antecedente, o capítulo 13, qual é o contexto que nós temos? Jesus reúne os seus discípulos e diz o evangelista que, sabendo Jesus do martírio pelo qual passaria, ele retira as vestes, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Naquela noite, antes da refeição, antes de comerem, Jesus lava os pés dos discípulos. E ali, lavando os pés, Pedro se coloca recalcitrante a isso, dizendo que não permitiria que seus pés fossem lavados. E Jesus diz que se não lavasse os pés de Pedro, ele não entraria na vida eterna, ele não compartilharia com Jesus a vida eterna. E Pedro então diz: não só meus pés, Senhor, lava-me todo. E aí Jesus diz que aquilo que já estava limpo não precisaria ser lavado, porque ele já estava limpo com os ensinos que Jesus havia trazido, mas que bastava lavar os pés. E ali Jesus diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E se sou mestre e faço essas coisas, é para que vós a façais também, pois não é o servo maior do que o seu senhor. Ali Jesus dá um ensino àqueles discípulos, o ensino da humildade, o ensino do servir, o ensino do ser útil,
do colocar-se útil para as pessoas, dizendo aos discípulos que ele, o Cristo, fazia assim. E ele foi acrescentar ao dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir, e sim para ser útil, para dar utilidade à sua presença aqui na terra, como que ensinando aos seus discípulos que assim também deveriam fazer. Assim também, não o lavar os pés no sentido literal, mas o ser útil a todas as pessoas, o servir àqueles que precisam, ir ao encontro daqueles que necessitam de um amparo, de uma palavra amiga, de um abraço, de um calor humano. Era Jesus ensinando que não deveria aguardar as pessoas chegarem, mas deveria ir ao encontro das pessoas. Era Jesus demonstrando a atitude, o fazer, como que dizendo aos seus discípulos que eles precisariam colocar em prática os ensinos que eles haviam recebido. E aí Jesus diz isso a eles: se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis, se agora as praticares. Com essa frase, Jesus estava dizendo: não basta saber. Não basta saber. É preciso fazer. Não basta conhecer. É preciso demonstrar. E ali, naquele momento do lava-pés, vamos dizer assim, Jesus estava ensinando aos discípulos a serem úteis, a servir, a ir ao encontro dos necessitados, a limpar os necessitados, a limpar das impurezas da vida, das impurezas da alma. Como lá atrás ele havia pedido isso aos discípulos, que Mateus retrata muito bem no capítulo 10 do seu evangelho. Ide vós, pois, limpai os leprosos, curai os enfermos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Era ali, naquele momento, naquela noite, Jesus dizendo isso. Mas também naquela noite, Jesus começou a dizer a eles que seria traído, que seria abandonado por todos. Naquela noite, diz o evangelista João, no versículo 21 do capítulo 13 do seu evangelho, que Jesus turbou em espírito, turbou-se em espírito. Ou seja, naquele momento Jesus antevia, sabia que era chegada a sua hora. Pois assim diz o evangelista, que Jesus, sabendo que era a hora, que era a sua hora, que era a hora de voltar ao Pai, turbou-se em espírito. E naquele momento que Jesus falava dessa forma, Pedro diz para João, já que João estava próximo a Jesus, como que reclinado em seu peito, diz para João, para perguntar a Jesus quem iria traí-lo. E João pergunta a Jesus: Senhor, quem será? E ele diz: aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. E Jesus entrega aquele bocado de pão molhado para Judas. E diz a Judas: o que tem que fazer, vai e faze depressa. O que tens de fazer, vai e faça depressa, e faças depressa. E os discípulos ouviram aquilo e não entendiam o que estava acontecendo. Não conseguiram entender ainda. E naquele momento, Pedro então disse para Jesus que não o abandonaria. Pedro diz a Jesus que ficaria com ele até a morte. Iria onde fosse necessário com ele. E o evangelista Lucas, no capítulo 22 do seu evangelho, Lucas retrata esse momento de uma maneira mais ampla. Lucas diz que assim que Pedro disse essa frase, irei contigo até a morte, Jesus virou-se para Pedro e disse a ele: Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé
não desfaleça. Tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Tudo isso nesse momento, nessa noite. Naquela noite em que ele ceava com seus discípulos, mostrando a eles que já havia chegado o momento, que haveria no ar uma certa tristeza. E ele foi dizer que era a hora de ele ir. E disse: para onde eu vou, vós não podeis ir agora. E Pedro, ali observando, Tomé vem e lhe pergunta: Senhor, para onde vais? Pedro pergunta: para onde vais? E Jesus diz que ele sabia o caminho. E Tomé então diz: Senhor, mostra-nos o caminho. E aí Jesus diz a ele, lá no versículo 6, diz a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São os momentos mais ricos de ensinos que Jesus levou aos seus discípulos. Os momentos mais ricos, capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João, que precisamos ler com os olhos bem atentos e o coração bem aberto. E ali ele diz: quem a mim me vê, vê o Pai. E Felipe pergunta a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: como ainda pede-me para mostrar o Pai, se estou convosco? E aí entendemos aquela introdução do Evangelho de João, que o Verbo estava com Deus. Jesus era o Verbo de Deus, a palavra, o ensino que vinha do alto, a palavra ou as palavras de vida eterna. Tudo ali naquele momento. Aí sim, com esse momento, Jesus dizendo que estaria sozinho, que todos dispersariam, dizendo que Judas o trairia, dizendo a Pedro que ele mesmo o negaria. Aquele clima, então, ou naquele clima, vem Jesus dizendo a eles: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ele que trazia o coração turbado, conforme dito por João, versículo 21 do capítulo 13, estava levando o alento aos outros. Jesus que sabia pelo que passaria. Jesus que sabia que seria denunciado, que seria preso. Jesus que sabia que seria martirizado, açoitado, que seria levado à crucifixão. Jesus, que de tudo isso sabia, dizia aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. E em seguida, ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Essa frase é muito importante. Essa frase é muito significativa, porque ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Observemos a estrutura verbal dessa frase. Ele utiliza o verbo crer. Credes em Deus, crede também em mim. Mas o verbo crer está conjugado em 2 formas diferentes. Quando Jesus refere-se à crença em Deus, o verbo crer está no presente do indicativo, está na forma indicativa, no tempo verbal presente do indicativo. Credes em Deus. Credes em Deus é uma constatação. Jesus está partindo de uma constatação, dizendo: vocês creem em Deus. Ele já constatou isso. Credes em Deus. Mas quando ele vai pedir para crer nele, quando ele vai falar da crença nele, a forma do verbo crer é imperativo afirmativo. Vejam: credes em Deus, crede também em mim, sem o S. Crede, segunda pessoa do singular, do imperativo afirmativo. Crede também em mim. Quando nós usamos o imperativo afirmativo?
quando estamos pedindo com veemência, com força, um pedido forte, quase que uma ordem. Então ali Jesus parte da constatação: credes em Deus? E faz um pedido a eles: crede também em mim. E Jesus fala isso: crede também em mim, já naquele momento, por assim dizer, crucial. Naquele momento em que ele já estava se despedindo dos seus discípulos, depois de 3 anos ou mais, ensinando ao povo, ensinando aos discípulos o que era a sua mensagem, a libertação que adivinha da sua mensagem. O quanto suas palavras clarearam o rumo das pessoas, o quanto que as suas palavras, os seus ensinos soergueram pessoas, redirecionaram caminhos, o quanto que as suas ações curaram pessoas. Jesus que andou até a Fenícia. Ali naquele momento, Jesus estava dizendo aos discípulos que acreditassem nele. E quando Lucas vai nos explicar melhor esse ponto, ele vai mostrar naquela fala de Jesus a Pedro: tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Naquele momento, Pedro ainda não havia se convertido. Pensemos. Jesus dizendo a Pedro: os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, cirandar, como o vento dobra o trigo. Em outras palavras, os espíritos das trevas querem te derrubar, Pedro. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes, e acrescenta: e tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. E por isso, então, ele pedia: credes em Deus, crede também em mim. Falando-nos para que acreditasse fortemente, para que os discípulos se fortalecessem naquilo que ele havia ensinado. E mesmo durante a sua prisão, ele ainda continua ensinando, principalmente a Pedro. Quando Pedro, com a espada, corta a orelha do soldado Malco. E cortando aquela orelha, Jesus vira-se para Pedro e diz: embainha tua espada, pois aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E cura Malco, recoloca a orelha em Malco. Naquele momento da prisão, ele ainda tinha forças, ânimo para cuidar e ensinar. Era isso que ele pedia aos discípulos: crede também em mim. E naquele simbolismo belíssimo, ele continua dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, e é necessário que eu vá primeiro, para preparar-vos o lugar. Vejam que candura, dizendo ele que havia lugar para eles, que tudo tinha o seu momento, que nesse universo da casa do Pai, moradas existiam. E ele dizia que era necessário que ele fosse primeiro. É necessário que eu vá primeiro, para preparar-vos o lugar. Mostrando-nos que aquilo que ele ensinou com profundidade, aquilo que ele mais falou, ele ali iria demonstrar. Porque ele falou da vida que não se acaba. Ele falou da vida que continua. Ele falou do reino que não é deste mundo. Ele falou durante todos os seus ensinos das alegrias que nos esperavam quando tivéssemos as nossas condutas certas. As bem-aventuranças advindas das condutas certas. Falava-nos da casa do Pai, falava-nos da necessidade de nos prepararmos para a casa do Pai. Como a nos dizer que a casa do Pai é o nosso lar efetivo, não a colônia, nosso lar, o nosso lar. O lar de onde saímos para as experiências terrestres e o lar para onde voltaremos. Como se nos dissesse que aqui nesta terra
somos estrangeiros. Somos estrangeiros porque somos espíritos, não somos matéria. Que o mundo da matéria nos recebe, espíritos que envolvemos-nos de matéria, corporificados, encarnados. Mas que a nossa pátria verdadeira, que o nosso lar efetivo, não era aqui. Quando dizia eu que é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar, estava dizendo que todos nós temos o nosso lugar, que todos nós, um dia, alçaremos esse nível evolutivo de não mais precisar vir para a matéria. Bem ao encontro do que nos falou os espíritos, na questão 116 do Livro dos Espíritos, quando disseram-nos, quando perguntados por Kardec, haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? Eles disseram, não, todos evoluirão. Todos nós teremos o nosso momento. E Jesus foi nos chamar a atenção para isso, quando então ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O verbo vir, e não o verbo ir. Ninguém vem. Não disse ninguém vai. Há diferença? Há. Quando eu digo vem, eu estou. Quando eu digo vai, eu fico. E Jesus não ficava, Jesus já estava com o Pai. Simbolicamente, ele nos disse isso, meu Pai e eu somos um. Quem me vê a mim, vê o meu Pai. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Como depois, no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus vai dizer a mesma coisa aos discípulos, numa prece belíssima que ele faz a Deus, pedindo pelos seus discípulos. É a prece que Jesus pede pelos seus discípulos. E lá ele diz, para que vós estejais em mim, eu em vós, e nós, como um no Pai. Mostrando que esse simbolismo, meu Pai e eu somos um, era estendido a todos, dizendo, em nós somos um no Pai, eu em vós, vós em mim, falando com seus apóstolos. Era esse momento que ele dizia, preparar o lugar, o momento certo para o retorno, em definitivo, para a casa do Pai, e até que acontecesse esse em definitivo, ficaríamos no processo encarnatório, buscando o aprendizado, buscando o crescimento. Não se turbe o vosso coração, como que a nos dizer que aqui na Terra teremos momentos difíceis, teremos momentos fáceis, que aqui na Terra teremos frustrações, que aqui na Terra frustraremos pessoas, mas que aqui na Terra também poderemos atender as pessoas, cuidar das pessoas. Não se turbe o vosso coração, ele dando-nos o exemplo, que depois de açoitado, depois de crucificado, ali na cruz, olhando para as pessoas que pediam que ele fosse crucificado, aquelas mesmas pessoas que o aplaudiram quando ele entrou em Jerusalém, ali crucificado, com dores dilacerantes, ele é capaz de olhar para aquelas pessoas e dizer a elas, e dizer adeus para elas, dizendo adeus, em função delas. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mostrando o que é um coração em equilíbrio. Com as dores físicas, que ali na cruz também ele dizia, tenho sede, mostrando a sua necessidade, mostrando que precisava de um alento para o corpo. Tenho sede. Ele ainda foi capaz de dizer, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele foi capaz de chamar ao entendimento um dos que com ele estavam sendo crucificado, dizendo a eles, estarás comigo no paraíso. Dizendo a ele, estarás comigo no paraíso. Ali na cruz,
dilacerando-se em dor, o corpo em dor. Ele ainda foi olhar o cuidado para com sua mãe, aquela viúva e aquela mãe sem o filho que pudesse dela cuidar. Ele ainda pensa nisso e diz para João, o seu discípulo: eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Como quer dizer, cuida dela. Eu estou voltando, mas ela precisa ser cuidada. Ele que foi na cruz ali, pôde cantar um belíssimo salmo, o Salmo 22, que é chamado do Salmo, o Salmo do justo sofredor, que ele não teve forças para decantá-lo na sua integridade, mas ele abre os lábios e recita o início do Salmo: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Que é o início do salmo daquele que sofre com justiça, sabendo que é justo. Por isso é chamado de o lamento do justo, o lamento poético do justo, o salmo do justo sofredor, que sofria, mas era um justo sofredor. Não era um desalento, não era uma lamentação, não era uma reclamação. Era uma exaltação daquele que tinha força para cantar o louvor a Deus, do justo sofredor. Eli, Eli, lama sabachthani. Não se turbe o vosso coração. Ele exemplificando tudo isso. Ele exemplificando a confiança que ele tinha no Pai. Ele dizendo aos que estavam ali, naquele ato da cruz, dizendo aos que ali estavam: tudo está consumado. Em outras palavras, cumpri o que eu tinha que fazer. Tudo está consumado. É só alguém com serenidade bastante para entender que aquele momento era a consumação de toda a sua estrutura de vida. E a sua fé absoluta, a sua segurança e certeza absolutas, ele vai proferir a última frase: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Toda essa exemplificação que ele deu está contida na frase que ele chama a atenção dos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crede também em mim. E continuou demonstrando tudo. Quando Judas lhe chega e lhe beija, ele simplesmente aquece. Livra os seus discípulos, porque eles queriam prender a todos, e Jesus disse: deixai-os ir, já tendes a mim me procurais. Vejam, esse é o que foi pedir para que crêssemos nele. Porque uma vez crendo nele, não há por que turbar o coração. Não há por que as preocupações com as questões do mundo no qual somos os estrangeiros. E somos os patrícios do mundo espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo para que trouxéssemos essa realidade, que somos espíritos imortais, para que nos fortalecêssemos e lidássemos com os reveses da vida, com as dificuldades da vida. Era isso que estava ali contido na sua frase. Não se turbe o vosso coração. Era ali, naquele momento, que ele chamava a atenção para a continuidade dos trabalhos que deveriam seguir. Pedindo que nele crêssemos, ele também nos dizia que aguardássemos que outro Consolador viria. E ele descreve a característica desse Consolador. Ele descreve em 5 atos. Ele coloca 8, 9 características desse Consolador.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lá no versículo 16 do capítulo 14 do Evangelho de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O que mostra que não é pessoa. Pessoa não fica para sempre com os outros. Enviarei outro Consolador. Porque havia dito, porque ele disse isso? Porque ele havia dito que iria primeiro, que ele agora não estaria mais aqui. Mas outro Consolador viria no tempo certo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique para sempre. Depois, mais à frente, no versículo 26 do mesmo capítulo 14, ele vai dizer: mas esse Consolador vos ensinará todas as coisas, vos ensinará, trará coisas novas que ele não havia ensinado, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E vos fará lembrar, mostrando-nos que esse Consolador não se apartaria dos ensinos de Jesus. Que esse outro Consolador faria-nos lembrar do que Jesus nos ensinou. Mas ele ensinaria coisas também. Se olharmos depois no capítulo 15, lá no versículo 26, salvo engano, Jesus dirá: esse Consolador testificará de mim, dará testemunhos de mim. No capítulo 16, salvo engano, versículo 13 à frente, Jesus vai dizer: muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando da parte do meu Pai, um Consolador ele enviar, ele vos guiará, ele vos guiará e vos anunciará o que há de vir. E logo em seguida ele diz também que esse Consolador glorificará o Senhor. Então, um Consolador que ali ele promete naquele momento que ele pediu para que não turbasse o coração, porque eles não ficariam sozinhos. A humanidade não ficaria sozinha. Teria outro Consolador que ficaria para sempre, que ensinaria as coisas, que lembraria os ensinos de Jesus, que testificaria de Jesus, que guiaria-nos, que anunciaria o que havia de vir e glorificaria o Pai. 7 características, melhor dizendo, para esse Consolador que os Espíritos nos dizem. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita. Naquela mensagem belíssima do Espírito de Verdade, levando-nos mais uma vez uma palavra como que nos dizendo que não turbássemos o coração. Porque ele diz, numa mensagem de uma página, mas ele diz: venho como outrora, aos filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos homens que acima deles reina o Deus justo, Deus bom, que faz germinar as plantas e crescer as ondas. E segue a mensagem. E lá, mais à frente, ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades, diz o Espírito de Verdade, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. É como se estivesse nos lembrando aquilo que Jesus nos disse, para que perseverássemos, para que continuássemos, para que não turbássemos em coração, para que crescêssemos nele, nos seus ensinos, nas suas palavras. Palavras que, nas palavras de Pedro, eram palavras de vida eterna, e não palavras soltas no vento. Como disse o apóstolo Pedro, quando Jesus vai dizer a eles: é necessário que eu vá, porque se eu for o Consolador não virá. É necessário que eu vá, pois se eu for o Consolador não virá. E Pedro diz a eles: Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Vejamos essa pergunta do apóstolo Pedro, naquele ar de isolamento. Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Vejam, só tu tens as palavras de vida eterna. Com quem nós ficaremos?
Então, todo momento, em todas as circunstâncias, Jesus chamava a atenção para acreditarmos nele, para termos-lo como o nosso referencial, para termos a certeza nele. Quando ele diz, crede também em mim, quando ele pede, crede também em mim, é como se pedíssemos para que desenvolvêssemos a fé. Não a fé no sentido de uma crença religiosa, mas a fé no sentido da certeza nele, da certeza em Deus. Emmanuel nos traz ensinamentos belíssimos sobre esse aspecto da fé. Quando olhamos uma das suas respostas do livro Consolador, na questão 354 do livro Consolador, Emmanuel nos fala: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Vejamos que perfeição, vejamos que ressonância, vejamos como se coaduna essa fala de Emmanuel com o pedido do Cristo: crede também em mim. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Mostrando-nos Emmanuel que a fé é uma relação direta entre Criador e criatura, que a fé é o amálgama que nos une, que nos liga ao Criador. E dizia o Cristo: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos-lo concederá. Lá, capítulo 14. Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos-lo concederá. Pedindo apenas que crescêssemos nele, que tivéssemos essa certeza em Deus. Que ultrapassássemos os limites das crenças religiosas no quesito fé. Mas o mesmo Emmanuel, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, Emmanuel vai nos falar sobre essa ideia da fé. E ele nos fala que a árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. Mostrando que a fé não é um estalar de dedos. Mostrando-nos que a fé é uma construção, é uma árvore que cresce, mas não cresce miraculosamente. A árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. E acrescenta Emmanuel: a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Mostrando-nos que a fé é um desenvolvimento, que a fé é um processo, que nós vamos nos construindo no aspecto da fé, que nós vamos robustecendo a fé. E mais uma vez, o apóstolo Pedro nos dá um indicativo de todo esse processo de construção da fé. Todo esse processo do crede também em mim. Numa dada noite, estavam os apóstolos pescando. Ali na madrugada, observam na névoa que estava sobre o lago da Galileia, um vulto caminhando sobre as águas. E assustaram, diz o texto de Mateus, pois achavam que era um fantasma. E aquele vulto diz a eles: não temais, sou eu. E Pedro, então, ouvindo a voz do Cristo, diz a ele: Senhor, se és tu, manda-me a ti. E Jesus diz a ele: vem. Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas a insegurança lhe bate e ele começa a afundar. E começando a afundar, ele pede a Jesus: socorre-me, Senhor. E Jesus lhe segura pela mão, o levanta e diz a ele: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Fé tem tamanho? Tem. Porque a fé é um processo de desenvolvimento. Não é algo dado. É construído. Homem de pequena fé. Passam-se os dias, passam-se meses, talvez até anos. E chega esse momento em que Jesus está ali, na noite da sua prisão,
dizendo que seria entregue, que seria abandonado, e Pedro dizendo que não abandonaria, Jesus vai dizer a ele que eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus vai dizer a ele, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Jesus vai dizer a ele que os espíritos das trevas queriam derrubá-lo. E Pedro nega Jesus. Aquele que tinha fé, cresceu na fé, mas não o suficiente. E quando ele é confrontado, defrontado ali com pessoas, dizendo, tu és um deles, ele dizia, não conheço esse homem. E uma mulher diz a ele, tu és sim um deles, tua fala te denuncia, ou seja, o sotaque da Galileia te denuncia. E ele dizia, já disse, não conheço esse homem. E até que um outro diz a ele, eu te vi com ele, e ele fala, não conheço esse homem. E o galo canta. E ele se lembra que Jesus havia dito isso a ele. E chora, e se arrepende. Jesus é preso, Jesus é crucificado. E Pedro continua a sua tarefa. Jesus aparece para eles. E Pedro continua a sua tarefa. Jesus pede a Pedro que cuidasse das suas ovelhas, declarando o amor a ele por 3 vezes. E Pedro continua a sua tarefa. E aquele Pedro que foi chamado de pequena fé, aquele Pedro que titubeou na fé, estava subindo a escadaria do templo, junto com João, capítulo 3 do Atos dos Apóstolos. Subindo a escadaria, um paralítico lhe pede uma esmola. E ele, olhando para aquele paralítico, diz a ele, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o evangelista Lucas, que redige o Atos dos Apóstolos. E o homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro, que foi chamado de pequena fé, que afundou nas águas, que titubeou na fé, foi o que se robusteceu na fé e curou aquele homem. Mostrando-nos claramente a demonstração da fala de Emmanuel, que a conquista da fé edificante, da crença edificante, não é serviço de menor esforço. Crede também em mim. Ali Jesus dizendo que precisaríamos nos esforçar, que precisaríamos lembrar dos teus ensinos, que precisaríamos cultivar aquilo que ele demonstrou, a humildade, a exemplificação, o amor, a pureza de coração e a prudência. Foi o Cristo que nos deu essas condições para que pudéssemos viver a vida na sua plenitude. O Cristo que pediu que não turbássemos o coração, mas que foi nos explicar o que era a paz. Nesse contexto dessa mesma noite, quantos ensinos Jesus deixou para aqueles discípulos naquela noite, quando ele coloca lá no capítulo 14, versículo 27, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ensinando-nos que a paz que nele buscamos não é a paz que o mundo prega. Emmanuel, no capítulo 57 do livro Palavras de Vida Eterna, ele nos fala que a paz do mundo costuma ser confundida com preguiça rançosa. Porque nós achamos que a paz é a ausência de conflitos. Achamos que a paz é a ausência de problemas, quando a paz é uma determinação interior. E ele acrescenta, no versículo 33, do capítulo 16 do Evangelho de João, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E muitos até dizem, como venceu o mundo? Se terminou a sua existência pregado numa cruz. Venceu sim. Venceu
tanto o mundo que estamos falando dele hoje, 2000 anos depois. Venceu tanto o mundo que a história se abriu para colocar antes dele e depois dele, antes de Cristo, depois de Cristo. Venceu tanto o mundo que o mundo tem como referência, como o Messias para alguns, como modelo e guia para outros, como grande profeta para outros, mas ocupou o lugar, deixou a mensagem. Mensagem que abranda os nossos corações. Mensagem que nos faz crescer ante os nossos problemas. Mensagem que nos abre os olhos ante as dificuldades do entendimento. Mensagem que é o bálsamo para as feridas das nossas almas. Mensagem que nos dá ânimo, que nos momentos difíceis nos colocamos buscando em Cristo as forças de que precisamos. Porque ele nos disse, não vos deixareis órfãos. Porque ele nos disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Porque ele nos disse, eu sou a videira e o Pai o agricultor, e o ramo que está em mim não perecerá. Também lá, capítulo 15 de João. Tudo isso nessa noite, na noite que poderia ser a noite das tristezas, foi a noite dos ensinos. A noite das palavras que, com certeza, deram forças àqueles apóstolos que estavam com ele naquela ceia. Poderia estar ele se lamentando, poderia estar ele fugindo dos compromissos, mas não, ele assumindo os compromissos e orientando as outras pessoas que ficariam sem ele. Sem ele presente fisicamente, mas com ele presente, como ele disse, ficarei convosco até a consumação dos séculos. E ele, pessoalmente, recebeu a cada um dos apóstolos no seu retorno ao mundo espiritual. Ele cumpriu aquilo que ele havia dito, é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. E quando ouvimos o relato dos Espíritos contando o retorno dos apóstolos, Jesus os recebe um por um. Como que dizendo a eles, cumpriram as suas tarefas. Como que dizendo a eles, fica comigo agora. Ele os recebe um a um. O retorno de Maria, muito bem contado por Humberto de Campos, lá no Boa Nova. Ele ali recebendo aquela que aqui na terra foi sua mãe, mas que dele era serva, como ela mesma o chamava, meu Senhor. Enquanto aqui encarnada, ela o chamava de meu filho. Depois, no mundo espiritual, ela o chamava de meu Senhor. Recebeu Paulo de Tarso, recebeu Pedro, recebeu João, recebeu André, recebeu Tiago, recebeu Bartolomeu, recebeu Filipe, recebeu Judas o Iscariotes, recebeu Judas o Tadeu, recebeu Simão o Zelote. Recebeu a todos, porque ele havia dito, é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. E o nosso lugar também está preparado. O nosso lugar também existe. E também seremos recebidos se cumprirmos o nosso trabalho. Porque aqueles discípulos que aqui ficaram, que fugiram na sua prisão, atemorizados, voltaram e deram suas vidas, literalmente, em favor do Evangelho, à exceção de João, que não foi martirizado e que foi até a longevidade da idade física para poder nos trazer esse belíssimo Evangelho, para que pudesse nos trazer a revelação, para que pudesse nos trazer belíssimas epístolas, 2 epístolas, para que pudesse, do alto da sua maturidade existencial, escrever essas histórias do Cristo e escrever essas palavras do Cristo. E poder escrever justamente essas palavras, mote da nossa conversa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela cessão dos ouvidos, pela paciência de me ouvir.
Agradeço mais uma vez ao Rubens, a Divina, pelo convite para estar aqui novamente no Segundo Céu Virtual. E como mineiro, eu sempre gosto de dizer assim: Deus lhes pague. Por que eu digo isso? Porque aqui temos como costume, quando o agradecimento é grande, talvez não consigamos agradecer na proporção que é necessária. Nós então dizemos: Deus lhe pague. Então, por esse carinho de vocês, pela paciência de vocês, pela atenção de vocês, pela prece de vocês, Deus lhes pague. Muito obrigado.